Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática e eu trouxe um novo estudo para vocês sobre funções e nós vamos falar sobre o crescimento e decrescimento de uma função quadrática e também o valor máximo e mínimo dessa função quadrática, tá certo? E aqui eu vou começar dando uma noção, uma introdução para nós fazermos depois o desenvolvimento de dois exemplos, ok? Bem, vamos aqui entender esses dois gráficos. Observe que nesse primeiro gráfico aqui temos uma parábola com concavidade voltada para cima. Por isso que o coeficiente A é maior que zero, é positivo. E aqui com concavidade voltada para baixo, ou seja, o coeficiente A é negativo, ou seja, é menor que zero. Nesta parábola nós temos esse ponto aqui, ó, que é o vértice da parábola. Bem que assim, em cima desse vértice, nós temos aqui o que é um eixo de simetria, né? Um eixo de simetria, ok? E esse eixo de simetria nós temos bem que assim, ó, o x vértice que fica no eixo x e aqui, ó, a imagem desse vértice que é o y vértice, ok? E aqui nós temos o vértice x vértice com y vértice, forma-se o vértice. E aqui novamente, eu vou pegar aqui, ó, um x vértice com uma imagem aqui dele aqui chamado y vértice. Vamos para esse primeiro gráfico, vamos estudar ele. Esse pontinho aqui, ó, que é o vértice, ele, nesse caso, quando o A é positivo, ou seja, a parábola tem concavidade para cima, ele vai ser chamado de ponto de mínimo, ok? Ou simplesmente ponto mínimo, mas realmente o ponto de mínimo melhor. E esse ponto mínimo, ele vai descrever para mim aqui, ó, esse y vértice, que nós vamos chamar de valor mínimo. Então, nesse caso, o y vértice vai ser o valor mínimo. Este vértice aqui, com a parábola voltada, com concavidade voltada para baixo, ele vai descrever, ó, aqui nesse caso, pode ver que a parábola aqui, ó, quando ela vem decrescendo, ela chega até um ponto mínimo aqui, ó, esse ponto mínimo. Aí ela retorna e vai crescendo. Esse ponto mínimo, ele descreve aqui um valor mínimo aqui, que é a ordenada do vértice, o y vértice, um valor mínimo. Nesse caso, este pontinho bem aqui, que é o vértice, né, o vértice da parábola, ele vai ser chamado ponto de máximo. Por quê? Porque a parábola vem crescendo, 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 chega bem aqui assim nesse ponto e ela decresce, ela vem descendo. Então, o máximo que pode chegar lá no vértice. E esse ponto, ele tem, aqui, descreve aqui, ó, nesse caso, uma ordenada que vai ser chamada de valor máximo. Valor máximo. Então, o y vértice aqui, nesse caso, é o valor máximo. Então, o y vértice ele pode ser chamado de valor mínimo ou valor máximo. E esse vértice aqui, ele pode ser chamado de ponto de mínimo ou ponto de máximo. O ponto, ele descreve duas coordenadas, um x vértice e um y vértice. Então, esse aqui, o V tem um x vértice e um y vértice. Mas a ordenada dele aqui descreve um valor no eixo y, né? Que pode ser máximo, nesse caso, ou pode ser mínimo, nesse caso aqui. Ok? A outra coisa que nós queríamos trabalhar aqui é o crescimento e o decrescimento. Nesse caso aqui, ó, f é crescente, nós temos duas partes, ó. F é a função que descreve esta parábola aí. E decrescente, ó. Quando nós descrevemos aqui o intervalo crescente e decrescente, nós fazemos com relação ao x vértice, ó. Nesse caso aqui, como o A é maior que zero, ou seja, concavidade para cima, observe que a parte crescente aqui, ó, está à direita do x vértice, ó. Então vai ficar assim, ó, fechado em x vértice,
até o mais infinito, ó. Porque essa parte aqui, ó, crescente, ó. Da onde aqui, ó? Do x vértice, ó, para cá, o mais infinito aqui, ó. O mais infinito. E vai ser decrescente, essa parte aqui, ó, decrescente, da onde? Do menos infinito aqui, vem do menos infinito aqui, ó, até o x vértice. Então vem, ó, do menos infinito até o x vértice. Fechado em x vértice, ok? Que é aquele primeiro caso ali. Nesse segundo caso aqui, ó, f vai ser crescente. Ó, nesse espaço aqui do menos infinito até onde? Até o x vértice, ó. Então essa parte aqui é crescente, ó, do gráfico, tá? Que vem do menos infinito até no x vértice. Então vem do menos infinito até o x vértice fechado. E f vai ser decrescente. Isso quando A é negativo, né? A concavidade é para baixo. Ó, essa parte aqui já é decrescente do gráfico, está descendo. Então vai ser do x vértice para o mais infinito, ó. Fechado em x vértice até o mais infinito. O infinito sempre vai ser aberto, né? Nós sabemos disso aí. Ok? Então aqui nós temos uma introdução com relação ao valor mínimo e o valor máximo. Quem é ponto de mínimo, quem é ponto de máximo. E aqui com relação ao crescimento e decrescimento. Parte crescente e decrescente é comparado com relação ao vértice. E o valor mínimo e máximo, o y vértice, tá bom? Máximo e mínimo, valor, y vértice. Crescente e decrescente é com relação ao x vértice. Beleza, gente? Vou dar uma pausa aí, daqui a pouquinho eu estou com 2 exemplos para vocês. Tá bom? Aguardem. Os 2 exemplos que eu tenho para vocês, nesse primeiro exemplo aqui, parece assim, calcule o valor de m, de modo que a imagem dessa função é y pertencente aos reais, tal que esse y é maior ou igual a menos 3. E diz assim, sejam imagem dessa função. Então nesse caso aqui, quando nós temos a imagem aqui, ó, onde o y é maior que ou igual que esse valor, quem é esse valor aqui? Nada mais é que o y vértice. Então, o que eu preciso saber agora? Eu preciso saber se y vértice vai ser um valor máximo ou um valor mínimo. Então, eu tenho que saber pelo A. Nesse caso aqui, o A é 1 positivo, então o A é maior que 0. Se o A é maior que 0, então nós temos esse y vértice aqui, vai ser o que? Vai ser o ponto maior ou igual a menos 3, vai ser o valor mínimo. Por quê? Porque quando o A é maior que 0, a parábola ela tem concavidade para cima. Então aqui, ó, esse aqui vai ser o valor mínimo, o valor do y vértice, valor mínimo. Certo, então o y vértice tem uma formulazinha, ó. Menos delta sobre 4 vezes o A. Essa é a fórmula do y vértice. E o valor foi dado aqui. Vamos achar aqui o valor do discriminante. Não, deixa eu fazer por aqui o cálculo do discriminante aqui. Discriminante é igual a b ao quadrado. Nesse caso aqui o b menos 3. Menos 4 vezes o A, que é 1. E o C, que é m mais 1. Esse é o A. Esse aqui é o B. E esse aqui, o m mais 1, é o C. Então o discriminante vai ser igual a 9 menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes m dá 4m. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então o discriminante vai ser o quê? 9, juntando esse sistema de 9 menos 4 dá 5. Vai ficar 5 menos 4m. Esse é o valor do discriminante. Ó. Certo. Então eu posso aplicar nessa fórmula aqui agora assim. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, o oposto do discriminante. O discriminante é 5 menos 4m. Sobre 4 vezes o A. 4 vezes o A. Quem é o A? O A é 1. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a menos 3. Ó, que é o valor do y vértice. Ó, menos 3. Então vai ficar como? O oposto de menos 5, menos 5.
O oposto de menos 4 dá menos 4m mais 4m. E aqui eu já multiplico, ó. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Deixa eu abrir um espaçozinho aqui para a gente fazer um cálculo. Então vai ficar 4m igual a menos 12. Esse 5 passa somando, ó. Então vai dar menos 7. Então m vai ser igual a menos 7 quartos. E o 4 passa dividindo, ok? Então ele fala, calcula o valor de m, de modo que essa imagem, o y pertence aos reais, tá ok? O y é maior ou igual a menos 3. Ele dá aqui o y verso para nós, né? Seja a imagem, está dizendo aqui, ó, seja a imagem desta função. Aí, o que nós verificamos? Já que nós temos o y verso, precisávamos saber se ele era o ponto de se era o valor máximo ou o valor mínimo. Nesse caso, como o a for positivo, ele vai ser o valor mínimo. Se o a fosse negativo, a parábola ia ser para baixo, ia ser o valor máximo. Ia ser o contrário. Nesse caso aqui é o valor mínimo. Então, o m vai ser igual a menos 7 quartos para nós termos aí o y igual a menos 3, tá? Um valor mínimo. Tá certo, gente? Vamos para o segundo exemplo agora. O segundo exemplo, nós temos que, dada a função menos y igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 10, determine para que valor de x a função é crescente. Bem, nós, para saber se é crescente ou decrescente, é sempre com relação ao eixo x aqui, ó. Então aqui é o x vértice, ó. Essa parte aqui determina se é decrescente ou crescente. Certo? Nesse caso aqui eu fiz um exemplo com a parábola com cavidade voltada para cima, o a positivo. Mas é assim, para que valores de x a função é crescente? Então nesse caso aqui eu vou verificar que nós temos quem? Nós temos a fórmula do x vértice é menos b sobre 2a. Então nós temos quem? O oposto de b. Se o b é 6, então o oposto de 6 é menos 6. 2 vezes a. O a é menos 1, então menos 2. Dá 3. Deixa o x vértice. Então, para que valores de x a função é crescente? Nós vamos verificar aqui que nós temos o a negativo. O a é menor que 0. Se o a é menor que 0, quer dizer que a concavidade é para baixo. Então, esse pontinho aqui vai ser quem? O x vértice, ó. O x vértice. Então, a partir desse ponto aqui, ele vai ser, ó, que seja crescente, vai ser, ó, do menos infinito até esse x vértice. Então, ele vai ser crescente. A função é crescente. Aí eu vou desenhar um intervalo aqui, ó, do menos infinito até o x vértice, que nesse caso aqui é o 3, ó. Que vai até o x vértice aqui, ó. O x vértice aqui nesse caso é o 3. Tá bom? Parábola com concavidade para baixo. Por que eu sei que é para baixo? Porque o a aqui é negativo. Então esse aqui é o valor, vai ser o valor máximo. Mas ele não quer saber o valor máximo, ele quer saber para que valores de x a função é crescente. Então essa parte aqui de x, ó, essa parte que vem do menos infinito aqui, ó, até o x vértice. Nesse caso o x vértice aqui é o 3. Então essa é a resposta. E o valor máximo? O valor máximo, a gente precisa encontrar o discriminante porque tem uma formulazinha aqui, ó, y verso é igual a menos delta sobre 4a. Então vamos achar o discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 10. Então vai dar 36 menos 40. O discriminante vai ser menos 4. Menos 4. Então vamos achar o y vértice. O y vértice é o oposto de delta. Então delta é menos 4, então vai ser mais 4. Sobre 4 vezes o a. O a é menos 1. Então 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então vai dar menos 1 y vértice. Então nesse caso aqui, ó, observe que ele vai ser o valor de máximo. Então menos 1 y, valor máximo. Observe que como a parábola é com cavidade para baixo, então isso aqui vai ser o ponto de máximo. Então o y vértice vai ser o valor máximo. O valor máximo vai ser y vértice igual a menos 1. Esse vai ser o valor máximo. Menos 1. Ok? E por último, ele pede o conjunto imagem da função.
imagem da função. Bem, observe. O conjunto imagem já é com relação ao eixo Y. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto, deixa eu fazer um gráfico aqui para simular. Opa, não, deixa eu apagar isso aqui, já está muito... Estou aproveitando aqui o espaço aqui em cima. Então, imagine que eu tenho um gráfico assim, ó. Esse aqui seja o X vértice e esse aqui o Y vértice. Porque o Y vértice aqui, ó, nesse caso, ele deu um valor negativo, menos 1. Então, como o X vértice aqui é 3, vou até colocar aqui, ó, o X vértice aqui é 3, ó, 3, e o Y vértice é menos 1, aqui, ó, menos 1. Então, nós temos aqui, ó, que a parábola vem, ó, crescendo, crescendo, chega bem aqui assim nesse valor, que é o do Y vértice aqui, ó. Esse menos 1 vai ser o valor máximo. Então a imagem dele quer dizer que o gráfico ele vem assim, ó. Ele vai do menos infinito até chegar aqui no menos 1, porque o gráfico vem até aqui assim, para lá não tem mais o gráfico da parábola. Então vai ser onde? Do menos infinito até o menos 1, que é o valor do Y vértice, que é o valor máximo. É assim. Se você não quiser escrever dessa forma, pode ser assim, ó. Y pertencente aos reais, tal que o Y é menor ou igual a menos 1. Pode ser também dessa forma aí, ó. Porque para cá, ó, o menos 1 aqui, ó, menor ou igual a ele. Para baixo vai diminuindo, para cima aumenta. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, você volte aí o vídeo com calma, estude novamente, revise alguns detalhes e aí faça o seu estudo, tá certo? Então até a próxima aula. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de tocar o sininho aí, porque você vai estar sempre recebendo novos vídeos, né? Os vídeos que forem apresentados, postados, aí você vai receber aí já um aviso para você, tá ok? Um abraço a todos, até a próxima aula.